Eu sempre fui uma menina ativa, mas para atividades físicas eu era mais parada. E desde pequena eu tinha alimentação meio desregulada e meu peso era sempre mais elevado do que o da idade normal, assim, né? A obesidade infantil é uma doença multifatorial, né? Onde apresenta a criança ou adolescente, né? Um ganho de peso excessivo. E aí a gente avalia por alguns parâmetros, né? Que é peso, IMC, circunferência da cintura, hábito alimentar, né? Então é uma doença hoje de saúde pública. A gente fala que as causas elas podem ser exógenas, que são as externas, e endógenas, que são ligadas a transtornos hormonais, mas as endógenas é 5% do número, né, de crianças obesas. Então, a maioria é por falta de atividade física, sedentarismo, hábito alimentar, estilo de vida. Atualmente, a cultura alimentar brasileira é uma dieta que a gente considera dieta ocidental. Ela é uma dieta muito inflamatória que nós consideramos, uma vez que nós consumimos alimentos riquíssimos em gorduras, lipídios, né, os lipídios em geral, a questão dos carboidratos simples, né, prefere-se aqueles alimentos que são extremamente refinados e a indústria ela utiliza disso para poder dar sabor na alimentação, enquanto que nós temos, por exemplo, a cultura oriental, que é aquela cultura que deveria ser seguida, né, como modelo, que é uma alimentação mais saudável, sem tanto adição de alimentos industrializados. Então, mediante esse processo, né, que esse consumo excessivo de alimentos industrializados, ricos em açúcares simples, rico em sódio, conservantes, aditivos. Então, todo este processo ele contribui para o processo da obesidade. Associando isso, tem um fator genético também. Então, se a família já tem uma predisposição a ser obesa, consequentemente, né, associando esse fator com a alimentação, isso também é um fator, né, são os fatores unindo aí alimentação, estilo de vida e genética para a questão da obesidade. Meus pais sempre procuravam nutricionistas, endócrinos, equipes médicas para mim poder fazer uma dieta, fazer um acompanhamento médico para mim conseguir emagrecer. E então eu fui em vários médicos, cheguei a tomar vários remédios e emagreci uma quantidade até significativa, mas só que após um tempo sem fazer exercício ou a dieta, eu engordava tudo novamente. Quando a gente fala que a obesidade é uma doença multifatorial, a genética está influenciada também, né? Então a gente sabe que a genética também influencia. É um dos fatores que influencia. A gente não pode falar que é só a genética, né? Mas existem vários fatores que vão influenciar. Se o pai ou a mãe, né, ele é obeso, possivelmente essa criança também será obesa. Às vezes associando também até a questão do consumo alimentar, porque geralmente a alimentação dessa família também é inadequada. Então, mediante a isso, a alimentação que o pai ou a mãe tem, ele repassa para a criança. Então, às vezes é mais fácil fazer esse consumo dos alimentos industrializados, por questão de praticidade, é mais fácil consumir o que é pronto no micro-ondas, porque é mais rápido, é mais fácil beber suco de caixinha ou refrigerante do que preparar um suco natural. Então, todos esses fatores, eles contribuem ainda mais para o processo de obesidade infantil. A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de pessoas estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões com obesidade. O número de crianças com obesidade e sobrepeso no mundo pode chegar a 75 milhões, caso nada seja feito. Estatísticas médicas mostram que 85% das pessoas que sofreram com excesso de peso na infância serão adultos obesos. Na verdade, sobrepeso e obesidade, a diferença vai estar onde essa criança está na curva, né? A gente tem uma curva que a gente utiliza, que é da OMS, para classificação de criança em relação ao estado nutricional. Então, onde essa criança está na curva que vai diferenciar se ela está sobrepeso ou obesa. Visitamos uma escola particular em Montes Claros e percebemos que a merenda das crianças parece até comida de adulto.
Pooh vai ensinar pra vocês uma coisinha chamada dividir. Então deixe eles dividirem. Para comemorar o lançamento de Kung Fu Panda da DreamWorks, deste mês em cada McLanche Feliz, você encontra uma surpresa para viver uma aventura de mestre. Aquilo foi demais. Vários fatores que influenciam a criança a se alimentar de forma inadequada. Uma delas é a propaganda, a publicidade, o marketing, né, a indústria alimentícia. Porque eles vendem muito bem o produto, né? Colocam imagens, personagens, tudo para atrair a criança. Em torno de 20% das crianças com sobrepeso ou obesidade infantil já apresentam alguma comorbidade, alguma doença associada ao excesso de peso. Quer dizer, o excesso de peso já deixou de ser uma questão meramente estética. Então, nessas crianças é possível que haja já pré-diabetes ou diabetes tipo 2, que era o diabetes que antigamente era visto quase que exclusivamente na faixa etária adulta e nas pessoas de mais idade. Hoje a gente já vê esse diabetes surgindo com muita frequência na infância e na adolescência por consequência do excesso de peso. A dislipidemia, né, a alteração de colesterol fruto do excesso de peso. Hipertensão arterial, a apneia obstrutiva do sono, quer dizer, problemas relacionados ao sono, problemas psicológicos, emocionais e sociais, fruto também do excesso de peso. Na minha época de infância, não existia a palavra bullying, mas existia um preconceito que sempre acontece no meio da sociedade. E assim, eu cheguei a sofrer alguns preconceitos com alguns colegas da escola, né? Mas nada que me deixasse muito reclusa, muito triste, porque eu sempre fui resolvida com o meu corpo e eu aprendi a não ligar muito para esse tipo de preconceito. E na adolescência eu sofri um bullying, sim, já no terceiro ano do ensino médio, o qual me traz algumas lembranças. Uma vez na escola que eu estudei o terceiro ano do ensino médio, tinha um rapaz que ele era mais gordinho. Assim, gordinho assim, eu creio que já era obeso, porque na época eu já era obesa e ele era maior que eu. E assim, como eu era já obesa, o pessoal fazia uma ligação minha com ele, como se fosse um casal. E eu nunca tive contato nenhum com ele, eu não era da turma dele, a gente apenas fazia o mesmo ano do ensino médio. E uma vez em um auditório, as turmas reunidas, ele chegou lá. Eu já estava no auditório com a minha turma e quando ele chegou houve uma manifestação do pessoal, sabe? O pessoal gritando nosso nome e sempre se referindo a nós dois como um casal. E então eu me senti muito incomodada, procurei a equipe da supervisão da escola, falei que eu nunca sofri nada disso na minha infância, na escola que eu estudava e eu gostaria que fosse resolvido. E então a supervisão chamou os envolvidos, houve uma conversa e depois disso não houve mais nenhum evento que causasse, né, novos constrangimentos. Uma criança que está acima do peso, que tem obesidade, ela geralmente tem um abalo na autoestima, se sente desmotivada a ir para a escola, às vezes em determinados casos sofre inclusive bullying na escola. E isso leva a criança a, por se sentir diferente dos outros, a abalar a motivação dela no sentido de não se sentir mais motivada a estudar, não querer frequentar as aulas, se sente às vezes envergonhada de tirar uma dúvida em sala de aula, porque ela já se sente tão vista por todo mundo pelo excesso de peso, que termina querendo se esconder atrás da gordura. Em criança a gente trabalha com reeducação e educação alimentar, né? A gente não faz restrição alimentar para criança, porque a criança está em fase de desenvolvimento. Então, às vezes, a partir de 7 anos de idade, se ela está com obesidade, ela tem uma comorbidade, a gente pode reduzir, né, o valor calórico. Mas a gente não trabalha com dieta restritiva, trabalha com reeducação alimentar com criança.
A prevenção da obesidade vem desde a gestação, desde a orientação da mãe, da gestante, da introdução alimentar, né, dessa criança, trabalhar o hábito alimentar dessa criança desde pequenininha, com a alimentação saudável, evitar o excesso de guloseimas, deixar guloseimas principalmente só para eventos esporádicos, até 2 anos de idade. Não oferecer alimentos com açúcar para essa criança, não oferecer refrigerantes, não oferecer bala, não oferecer açúcar adicionado. Então, vem desde a gestação e manter, né, a partir de 2 anos, quando a criança vai para a escola, que ela costuma ter acesso a esses alimentos, a mãe ter uma alimentação, uma rotina saudável dentro de casa, para que realmente esses alimentos sejam esporádicos na vida da criança. Baseado numa alimentação saudável e nutritiva, trouxemos criações de pratos criativos e divertidos que qualquer um pode fazer para atrair a atenção das crianças. Fizemos um lagarto feito de morango, banana e cenoura. Aqui, pessoal, a gente tem uma criação de um pavão. Ele é composto aí por uvas, morangos, pera e cenoura. Já esse, nós temos um coqueiro feito de bananas, mexerica, pera e o cachinho de uva. E para finalizar, criamos um porquinho com pão integral, peito de peru, cenoura e uva. Como vocês podem ver, a alimentação também pode ser saudável e divertida.